Olá, bom dia. Você vai ver no Câmara com Notícias. Senadores elegem a comissão especial que irá analisar o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. CPI dos crimes cibernéticos tem até esta sexta-feira para encerrar os trabalhos, mas os deputados ainda não votaram o relatório final. No corredor das comissões, ao vivo, Mariana Pschitek. O Conselho de Ética houve testemunha de acusação no processo contra o presidente da Câmara. E do Salão Verde, também ao vivo, Carolina Nogueira. O plenário tem a pauta trancada por 4 medidas provisórias e o projeto que muda a composição das comissões permanentes pode ser votado em sessão extraordinária. Hoje é terça-feira, dia 26 de abril, agora em Brasília, 9h01. Esses são os destaques do Câmara com Notícia, que está começando agora. O Senado Federal já elegeu, nesta segunda-feira, a comissão especial que vai analisar o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. A comissão é o caminho por onde passa o processo antes de chegar ao plenário. Agora, o Senado tem uma comissão especial do impeachment. As senadoras e os senadores que aprovam os nomes indicados pelas lideranças dos blocos partidários permaneçam como se encontram. Aprovado. Ela tem no total 42 senadores, 21 deles titulares. O PMDB vai ocupar 5 vagas, com os senadores Raimundo Lira, da Paraíba, Rose de Freitas, do Espírito Santo, Simone Tebet, do Mato Grosso do Sul, Dário Berger, de Santa Catarina e Valdemir Moca, do Mato Grosso do Sul. O bloco da oposição vai ter 4 vagas, com Aloysio Nunes, do PSDB de São Paulo, Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba e Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás. 4 senadores é também o tamanho do bloco de apoio ao governo, com Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, José Pimentel, do PT do Ceará e Teomário Mota, do PDT de Roraima. O bloco Socialismo e Democracia tem 3 senadores. São eles Fernando Bezerra, do PSB de Pernambuco, Romário, do PSB do Rio de Janeiro e Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas. O bloco Democracia Progressista também tem 3 senadores. São eles Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, Gladson Cameli, do PP do Acre e José Medeiros, do PSD do Mato Grosso. Os últimos 2 senadores titulares da comissão são do bloco moderador, com Wellington Fagundes, do PR do Mato Grosso, e Zezé Perrella, do PTB de Minas Gerais. O presidente da comissão deve ser o senador Raimundo Lira, indicado pelo PMDB. Caberá a ele administrar as reuniões. Em caso de dúvida, ele decide. O relator, responsável por escrever a conclusão dos senadores, foi indicado pelo PSDB, Antônio Anastasia. O PT não concorda com esse nome. Aceitar um membro do PSDB, o principal aliado do senador Aécio Neves, como relator, aí não. Não tem parcialidade alguma nisso, não tem isenção alguma nisso. Então a gente vai de hoje para amanhã continuar insistindo que não vamos aceitar o nome de Antônio Anastasia para relator dessa comissão e que os líderes têm que se reunir para tentar achar um nome consensual. Querem levantar agora suspeição sobre um parlamentar com uma trajetória de Antônio Anastasia. Um senador da República, professor na área de Direito, um dos homens mais respeitados na Comissão de Constituição e Justiça. É importante que eles aprendam que tanto o presidente quanto o relator será votado. Isso aí é só uma pitada do que vem pela frente e que começa com o governo já sabendo que não tem maioria na comissão especial. A escolha do relator deve ser nesta terça-feira. A reunião está marcada para as 10 horas da manhã. Muitos brasileiros acompanharam de perto a votação aqui na Câmara que decidiu pela abertura do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Terminada a participação dos deputados do lado de cá, agora é o Senado que começa a discussão do lado de lá, como a gente já começou a acompanhar. E o Câmara com Notícia preparou um passo a passo explicando como será a condução do processo pelos senadores. No Senado, a análise começa na comissão especial. Ela é composta por 21 senadores titulares. Em até 10 dias, eles devem produzir e votar um relatório sobre a aceitação da denúncia. Essa primeira votação no Senado deve ser feita até o dia 10 de maio. A segunda e mais importante é a do dia 12, no plenário do Senado Federal. Se metade mais um dos senadores presentes aprovarem, a presidente é afastada do cargo por até 180 dias.
O afastamento não acaba com o processo, ele volta para a comissão especial. O trabalho é retomado com a chance de ouvir a defesa da presidente. Depois, tem início um período mais longo, no qual os senadores poderão ouvir testemunhas e coletar provas. Em seguida, a defesa tem o direito de acessar o novo material produzido e a fazer as alegações finais. Então, a comissão faz e vota um novo parecer. A quarta votação é feita no plenário. Se mais uma vez metade mais um dos senadores aprovarem o relatório, tem início o julgamento de fato. O presidente do Supremo Tribunal Federal preside as sessões e todos os 81 senadores atuam como juízes de fato. Acusação e defesa apresentam argumentos, podendo até mesmo ouvir testemunhas novamente. Para condenar a presidente, são necessários 2/3 dos votos dos senadores, ou seja, 54 votos. Se absolvida, Dilma Rousseff retornaria à presidência. Se condenada, perderia o cargo definitivamente e ficaria inelegível por 8 anos. Vamos ao vivo ao Salão Verde conversar com a repórter Carolina Nogueira. Bom dia, Carol. Bom dia, Cláudia. A gente vai conversar sobre tudo isso, a expectativa dessa votação lá no Senado, então, que vai analisar inicialmente a admissibilidade e depois o mérito dessa questão tão complexa. A gente vai conversar sobre tudo isso com o deputado Hildo Rocha, que é vice-líder do PMDB, com a deputada Luciana Santos, que é vice-líder também do PCdoB, presidente do PCdoB também, né, deputada? Do PCdoB de Pernambuco. A gente começa conversando com o deputado Hildo Rocha. Deputado, o nome do senador Antônio Anastasia tem sido questionado para a relatoria dessa comissão especial, isso vai ser definido hoje. Qual a sua opinião sobre isso? Ele foi sucessor do senador, então governador Aécio Neves, é de um partido manifestamente de oposição. Qual a sua opinião sobre isso? Eu não vejo nenhum problema com relação à escolha, porque até será votado, né, pela comissão, pelos membros que compõem a comissão de admissibilidade e de processamento da presidente da República no impeachment, no caso de impedimento, até porque é um senador da República e a sigla partidária não influencia na decisão dele. Ele tem uma boa formação jurídica, é uma pessoa que vem trabalhando como senador de forma bastante parcial ao longo do ano e 6 meses que ele se encontra aqui no Senado, aqui no Congresso Nacional. Deputada Luciana, qual a opinião da senhora? A senhora acha que esse relator ele tem um papel de dar a opinião dele ou ele é apenas um relator que vai, então, chegar às conclusões que foram discutidas na comissão especial? Eu não tenho nenhuma dúvida da parcialidade do senador Anastasia. Ele tem, sem dúvida nenhuma, o histórico, ex-governador, senador da República, mas isso, por mais que tenha todas as condições técnicas e políticas, o que nós estamos discutindo aqui é a parcialidade dele. Ele é de um partido do candidato da República que foi derrotado por Dilma nas eleições do ano passado. Imaginar que o senador Anastasia possa ter imparcialidade nesse processo é muita ingenuidade. Não acredito nisso e por isso que eu acho justo as preocupações de Lindenberg. Essa casa é uma casa eminentemente política. E aqui é óbvio que a Anastasia vai ser contaminado pela sua opinião de uma pessoa que historicamente sempre foi do principal partido de confronto ao governo da presidenta Dilma. Ao contrário do que aconteceu aqui na Câmara dos Deputados, a análise de admissibilidade no plenário do Senado, o deputado depende apenas de maioria simples. Qual a análise que o senhor faz dos números, dos senadores que estão representados, das opiniões que o senhor já ouviu até agora? Bem, eu tenho acompanhado o placar, o ranking dos principais jornais do nosso país, que aponta que mais de 70% dos senadores que já se mostraram decididos com relação ao impeachment da presidente Dilma se mostram favoráveis à continuação do processo e, portanto, lá no final, ao impedimento dela. E há presente já, enfim, os jornais pelo menos têm aventado essa possibilidade, dito que caso o processo, ainda que o processo não seja aceito lá no Senado, ela pensa em convocar eleições gerais. Qual a opinião do senhor sobre isso? Olha, convocar eleições gerais não cabe a presidente, primeiro. Teria que ter uma PEC e há entendimento de que isso seria ferir cláusulas pétreas da nossa Constituição. Portanto, seria inviável do ponto de vista jurídico. Deputada Luciana, a opinião da senhora, tanto para a votação no Senado, quanto para essa outra possibilidade? Eu penso que não vai ser fácil a admissibilidade, o governo ganhar a admissibilidade.
da eleição, mas também não é impossível. Nós podemos, numa grande construção da pressão de fora para dentro, na medida em que há uma elevação da consciência democrática, as pessoas estão indignadas com a resultante desse processo. Basta ver as pesquisas de opinião ontem publicadas pelo IBOPE. 62% da população não aceita o Michel Temer porque ele não teve voto nas urnas para poder ser presidente da República. E nós, então, acreditamos que é possível também, já na admissibilidade, garantir a derrota da oposição. Mas, ou pelo menos daqueles segmentos que querem retirar a presidenta Dilma a todo custo. No que diz respeito, né, ao mérito, também acho que ainda será ainda mais difícil, porque ter 2/3 no Senado, numa situação de transição, num governo Michel Temer Cunha, que a população está cada vez mais consciente do que isso significa, de uma agenda retrógrada, de uma agenda que vai tirar direitos, tirar conquistas do povo brasileiro. Eu não tenho dúvida que essa vai ser explosiva a manifestação de rua na perspectiva de garantir a democracia. E acho que quando a presidenta Dilma admite essa possibilidade, ela fala isso em função do sentimento das ruas. Se é para ter golpe, que pelo menos as pessoas que assumam sejam através das eleições e das urnas. Enquanto a gente acompanha toda essa movimentação lá no Senado, na expectativa do que vai acontecer com esse processo de impeachment, como é que fica a agenda, como é que ficam as votações aqui na Câmara dos Deputados? É isso que a gente vai conferir agora na reportagem de Carol Siqueira. Eduardo Cunha analisou a situação na Câmara quanto a novas votações depois da sessão histórica que autorizou a abertura de processo contra Dilma Rousseff. Para ele, não há perspectiva de novas votações por enquanto. Porque a Câmara, na medida que autorizou a instauração do processo, que culmina com o afastamento, se o Senado aceitar, significa que a Câmara não reconhece mais esse governo. Consequentemente, é muito difícil você votar qualquer matéria do próprio governo. Então é uma situação que, é claro, da minha parte a pauta está lá, eu abrirei, como sempre, mas eu não acredito que prospere nada de relevante que não antes do Senado apreciar isso. Trancam a pauta do plenário, entre outras matérias, a medida provisória que muda a regra do seguro de crédito à exportação com o objetivo de incentivar as vendas externas do país. Outra MP autoriza o governo a usar o superávit financeiro de 2014 para custear despesas obrigatórias de 2015. Uma terceira medida provisória destina recursos para o pagamento do Plano Safra do Ministério do Desenvolvimento Agrário. O projeto de lei dos precatórios cria fundos nos bancos federais para melhorar a gestão do pagamento dessas dívidas. Também tranca a pauta o item mais polêmico, o projeto que renegocia a dívida dos estados com o governo federal, incluindo como contrapartida um ajuste fiscal que pode congelar salários de servidores estaduais. No âmbito do funcionamento interno da Câmara, ainda espera votação o projeto de resolução que muda o cálculo de distribuição das vagas nas comissões da Casa. A mudança ajustaria a distribuição de vagas às alterações nas bancadas partidárias feitas na janela de troca de partidos aberta recentemente. Sem essa definição, as comissões ainda não iniciaram os trabalhos deste ano. Nós precisamos resolver isso de uma vez por todas, até para definirmos as comissões temáticas para a Casa começar a andar. Então, isso será votado com certeza. E depois vem as medidas provisórias, onde nós não temos nenhum compromisso de aprovar a medida provisória de um governo que esteja em estado terminal. Esta casa, sem as comissões funcionando, ela se torna uma casa que cesseia a participação da própria população. A população não vai ver os seus projetos ou os projetos do seu interesse tramitando, porque as comissões não estão funcionando. Deputada Luciana Santos, quase maio, finalzinho de abril, quase maio, as comissões permanentes ainda não estão funcionando aqui na Câmara. A senhora acha que esse projeto que trata do funcionamento e da composição das comissões permanentes pode ser votado ainda essa semana? Eu não tenho nenhuma dúvida da necessidade disso. Não tem justificativa para nós estarmos já na metade do ano sem as comissões funcionando. Todo mundo sabe que as comissões temáticas elas são essenciais. Se não fosse assim, não precisava existir as comissões temáticas, que são comissões permanentes da Casa. Então, acho inaceitável, como acho inaceitável essa posição do presidente da Casa de dizer que não se vota nada até que se tenha a decisão do Senado. Isso
Isso é esdrúxulo, né? Não é porque a Câmara votou nem sequer está julgando o mérito. A Câmara está dizendo que o processo precisa continuar. Não é ele que vai decidir se o governo é legítimo ou não. Quem decidiu isso foram os brasileiros quando votaram na presidenta Dilma. Então, se existem aqui medidas provisórias, se existem questões de interesse dos estados e municípios, que entre elas está a medida provisória que renegocia as dívidas. Enquanto isso, o povo brasileiro vai ficar sofrendo com a situação dos estados e municípios, isso é inaceitável. Isso é mais uma atitude autoritária e arbitrária do presidente da Casa. Deputado Wildo, sua opinião sobre isso, o senhor acha realmente que o plenário precisa ficar em compasso de espera do processo de impeachment? Você tem uma dificuldade dentro do colégio de líderes, porque não há mais um líder do governo que possa afirmar que dentro de um mês, qualquer medida provisória dessa, onde for realizado acordo, porque aqui é a casa dos acordos, para que seja aprovado qualquer medida provisória, há necessidade de acordo. Por exemplo, a medida provisória 704, ela retira dinheiro de programas sociais, como Bolsa Família, como recurso destinado à saúde, a equipamento de UBS e também manutenção de UPAs para pagar juros da dívida. Isso é inaceitável. Além do que, é uma medida provisória inconstitucional, porque ela trata de matéria financeira, que já tem uma decisão do Supremo Tribunal, de que tem que ser através de lei complementar, e medida provisória não versa sobre lei complementar. Portanto, assuntos que têm que ser debatidos no colégio de líderes, para que chegue no plenário já devidamente acordado para ser votado. Senão vai continuar nesse impasse, e essas medidas provisórias trancam, de fato, a pauta, e não há condições de ser votado aqui no plenário sem um acordo de lideranças, os líderes da oposição do governo e dos demais partidos, os 27 partidos que compõem esta casa. Deputado Wildo Rocha, deputada Luciana Santos, muito obrigada pela participação de vocês aqui com a gente. A gente volta ao estúdio com a Cláudia Brasil. 9h17 em Brasília. Nós vamos do Salão Verde ao corredor das comissões conversar com a repórter Mariana Pchitic. Bom dia, Mariana. Hoje pela manhã, qual é a previsão de funcionamento nas comissões? Bom dia, Cláudia. Como nós vimos, as comissões permanentes não começaram, mas há CPIs, comissões especiais, funcionando na Câmara desde o início do ano. Agora pela manhã tem uma reunião da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito do CARF, é uma reunião deliberativa, são 80 requerimentos na pauta de votação da CPI. Nós vamos conversar com o deputado Isalci, do PSDB aqui do Distrito Federal, que tem 15 requerimentos nessa pauta de hoje. Deputado, o que o senhor espera dessa reunião? Bom dia. Bem, espero que a gente consiga aprovar os requerimentos. Nós já ouvimos as principais peças, que são o Ministério Público, Corregedoria, a Procuradoria, o presidente do CARF, o secretário da Receita Federal. Portanto, já elencamos as prioridades. E, com acordo, hoje nós vamos votar os principais atores, e eu tenho lá 15 requerimentos, tenho certeza que nós vamos conseguir começar já, essa semana, as oitivas das pessoas envolvidas. Entre esses seus 15 deputados, o que o senhor destaca, o que o senhor acha que é fundamental para a investigação? Olha, nós temos os escritórios, né, a Maltânia, a Cristina, o Zé Ricardo, nós temos que aprofundar bastante a questão das medidas provisórias, há pagamentos, né, para o filho do Lula, nós queremos saber como é que se processou essa questão da aprovação das medidas provisórias aqui nessa casa. São 3 medidas provisórias que nós estamos acompanhando, que beneficiou diretamente a indústria automobilística. Há pagamentos via escritório Maltoni, e a gente precisa aprofundar sobre isso. E também sobre a questão da suspensão de decisões e modificações de decisões no CARF. São mais de 19 bilhões, são mais de 74 processos suspeitos e quase 500 bilhões que estão sendo contestados no CARF. Portanto, é uma CPI que tem que se aprofundar, porque tem muita coisa ainda a ser desvendada. Como o senhor falou, a CPI já ouviu os representantes, os integrantes da Operação Zelote, Polícia Federal, Ministério Público, e com essa reunião deliberativa de hoje, passaria para uma segunda fase de ouvir investigados. Eu acho que isso seria a partir de quando? Acho que a partir de quinta-feira agora, nós já vamos começar a ouvir. Eu fiz um requerimento também convidando o juiz substituto, porque o procurador também disse aqui que houve alguma dificuldade com relação às escutas telefônicas, etc. Mas eu acredito que a semana que vem a gente deve estar ouvindo aqui já os principais atores, e o Ministério Público elencou bastante aquilo que já tem processo, aquilo que já está com a investigação bastante avançada. Isso ajuda muito, acelera bastante o trabalho. Evidentemente que
Isso não impede que nós aqui na CPI possamos convocar outros atores, independente do Ministério Público julgar importante ou não. Mas a coisa está caminhando bem, acho que hoje vai ter acordo para a gente votar os principais requerimentos. Já dá para falar em aprovação, apresentação no relatório final ou ainda é cedo? Não, ainda não. Eu acho que agora que nós vamos começar a apurar os trabalhos, nós vamos destacar não só a questão das vendas, né, e modificações em sentenças, em decisões do CAF, mas também a questão da Operação Zelotes com relação à venda de medida provisória. Deputado Isalci, obrigado pela entrevista. Boa reunião, começa daqui a pouco às 11 horas. Cláudia. Deputados brasileiros que foram à reunião do Parlasul no Uruguai abandonaram a cerimônia de comemoração dos 25 anos do Mercosul após um mal-estar diplomático. Os deputados Heráclito Fortes e Marcelo Aro criticaram o fato de os parlamentares brasileiros terem sido posicionados nas últimas cadeiras do evento, atrás dos assessores técnicos de outras delegações. Tradicionalmente, o Brasil costuma ocupar as primeiras cadeiras destinadas aos participantes. Permaneceram na reunião apenas os deputados Ságuas Moraes e Benedita da Silva, do PT, e Jean Willis, do PSOL. O grupo que deixou a sala acusa o presidente do Parlasul, o argentino Jorge Tayana, de retaliação por conta do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Há poucos dias, Tayana classificou o impeachment como um esforço da direita para desestabilizar o governo do PT. O evento no Uruguai termina hoje, após a reunião de sessões plenárias. Você já viu nesta edição do Câmara com Notícia. Senadores elegem a comissão especial que irá analisar o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. São 9 horas e 22 minutos em Brasília. Você vai ver, depois do intervalo, ao vivo, as últimas informações direto do Salão Verde e do Corredor das Comissões. E mais. CPI dos crimes cibernéticos tem até sexta-feira para encerrar os trabalhos, mas os deputados ainda não votaram o relatório. São 9 horas e 23 minutos em Brasília. O Câmara com Notícia está de volta para informar que a CPI dos crimes cibernéticos tem prazo até sexta-feira para encerrar os trabalhos, mas o relatório final ainda não foi aprovado. A votação está marcada para hoje à tarde. Veja as principais propostas do texto e saiba por que ele está provocando tanta polêmica. Pirataria, fraudes, tráfico, crimes contra a honra, pedofilia. O relatório final da CPI dos crimes cibernéticos sugere 20 medidas para combater delitos praticados na internet. O texto indica que o Ministério da Educação inclua conteúdos de educação digital nas escolas e sugere que o Conselho Nacional de Justiça crie varas especializadas em crimes cibernéticos. O relatório propõe ainda 7 projetos de lei. Se forem aprovados, um juiz vai poder bloquear aplicativos e sites quando houver conduta ilegal, como na venda de drogas, de remédios proibidos no Brasil ou publicação de conteúdo pirata. Os provedores vão ter de tirar do ar, sem necessidade de nova decisão judicial, conteúdos ofensivos à honra iguais aos que já tiverem sido proibidos. A polícia e o Ministério Público vão poder requisitar do provedor os endereços de IP, que permitem localizar quem usou a internet para praticar crimes. O relatório também amplia o crime de invasão de computadores e celulares, caracterizado na Lei Carolina Dickmann, de 2012. A investigação de crimes cibernéticos passa a ser responsabilidade da Polícia Federal em vários casos. O relatório propõe ainda que 10% das receitas do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações, o Fistel, sejam usados para financiar o combate aos crimes cibernéticos e que equipamentos usados repetidamente para cometer crimes fiquem para a União. Depois que o relatório foi apresentado, ativistas da internet criticaram o risco de censura. Para eles, as regras do Marco Civil, aprovado pelo Congresso há 2 anos, foram debatidas com a sociedade e são suficientes. Mas esse especialista, que participou da elaboração do relatório da CPI, defende a necessidade das novas medidas. Importante porque tem muitos sites que não são atingidos pela justiça brasileira. Então, por exemplo, um site que esteja hospedado no exterior,
ele não vai atender uma ordem judicial, né? Ele atende uma carta rogatória, que na verdade é um pedido. E muitas das vezes, aquilo que é ilegal no Brasil não é ilegal naquele outro país. Então, aquele outro país pode muito bem não atender a carta rogatória. Porque também tem que ficar claro que o acesso à justiça não é equânime no Brasil. O Brasil é um país de muita desigualdade social, então tem gente que consegue acionar a justiça mais facilmente do que outras. Então o que se quer é proteger o cidadão, se quer diminuir os ataques cibernéticos, se quer diminuir o cyberbullying, as ameaças, esse tipo de coisa. O relator, deputado Espiridião Amin, alterou o texto e recebeu sugestões de deputados e da sociedade. A presidente da comissão acredita que o relatório pode ser aprovado nesta quarta-feira. Já estamos discutindo esses pontos polêmicos em várias sessões, desde o dia 31, abrimos várias sessões, abrimos a oportunidade das pessoas mandarem ideias também para o e-mail da comissão e assim poder dar suas sugestões e avaliar, para a gente chegar a um ponto aí que seja positivo e que não agrida nenhuma forma as pessoas que entendem essa liberdade da internet. E nós vamos continuar falando da CPI de crimes cibernéticos, mas agora ao vivo com a repórter Mariana Pschitek, que tem mais informações. Mariana. Cláudia, está prevista para hoje à tarde a reunião da CPI dos crimes cibernéticos para votar e discutir e votar o relatório do deputado Espiridião Amin. Mas o mais provável, como nós vimos na reportagem, é que essa votação fique para amanhã e uma nova reunião da CPI marcada para a tarde também. E como nós já vimos, a CPI precisa votar o relatório até sexta-feira. Outro destaque na agenda das comissões de hoje à tarde é uma reunião de uma comissão especial que está começando a funcionar, que trata de um projeto de lei que cria um teto remuneratório para cartórios. Hoje à tarde, essa comissão especial vai discutir a apresentação do roteiro de trabalho. Cláudia. E a Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara estuda uma proposta que criminaliza a invasão de computadores para modificar o conteúdo de sites na internet. A chamada hackeada pode terminar em cadeia. A chamada Lei Carolina Dickmann, criada em novembro de 2012, tipificou como crime a invasão de computadores para obtenção de vantagem ilícita. É o caso, por exemplo, de criminosos virtuais que roubam fotos íntimas para depois chantagear a vítima. A proposta do deputado Vicentinho Júnior, do PSB de Tocantins, complementa a lei atual ao incluir a invasão de computadores para modificar conteúdo no rol dos crimes virtuais. Segundo o relator da proposta, a ideia é que o projeto de Vicentinho faça parte do novo Código de Processo Penal, que está em discussão no Senado. As penas para os que hackeiam sites seriam de 3 meses a 1 ano e meio de detenção. Mesmo que seja numa pena de leve potencial, ela deixa de ser primário. Então ela já fica marcado pela justiça no que diz respeito à sua conduta. Assim como é crime a invasão da privacidade no mundo físico, no mundo virtual também tem que haver criminalização para essas invasões. O relator da CPI dos crimes cibernéticos apoia a proposta, mas defende penas ainda maiores e a necessidade da cooperação dos provedores de internet no fornecimento de informações que levem aos infratores. Aumentar a pena e facilitar, esse aqui é o desafio, a percepção do crime o mais rapidamente possível, com a ajuda dos servidores, dos provedores, enfim, dos transportadores da informação, da mensagem ou dos dados. Sem essa cooperação, que não pode ser confundida com censura, que não pode ser confundida com quebra de privacidade e de sigilo, quer dizer, com esse equilíbrio, sem esta possibilidade, nós vamos ficar sem crime e sem pena detectados a tempo. Os deputados da Comissão de Direitos Humanos analisam um projeto que pretende promover nas escolas o ensino da cultura de comunidades tradicionais e das minorias étnicas que formam o Brasil. Existe uma lei que define as bases do ensino e da aprendizagem no país. A LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, foi criada em 1996. Mas quem mora no Amazonas e tem uma origem cultural tem que aprender exatamente os mesmos conteúdos de um estudante que vive numa grande cidade e tem outras tradições? A lei estabelece que o currículo deve ter uma base nacional comum, mas que precisa ser complementado por uma parte que atenda às características de cada região.
Na Câmara, um projeto de lei quer modificar a LDB para garantir ainda mais o ensino de diferentes culturas que formam a identidade do nosso povo. O projeto é do deputado Valmir Assunção e pretende combater o preconceito, além de promover a igualdade racial. A proposta institui nos currículos escolares do ensino fundamental o conhecimento sobre a língua, costumes e a cultura dos povos e das comunidades tradicionais e minorias étnicas, como os indígenas, quilombolas, ciganos e judeus. Diz que o currículo do ensino médio deve abranger conhecimentos sobre a filosofia, a sociologia e a antropologia dessas minorias. O texto destaca ainda que, no ensino da história do Brasil, deve-se levar em conta as contribuições dessas diferentes culturas, especialmente da indígena, da africana e da europeia. A deputada Rosângela Gomes é a relatora do projeto na Comissão de Direitos Humanos. Para ela, a proposta vai no mesmo caminho de outra mudança nas leis sobre a educação no Brasil, que há 13 anos estabeleceu a obrigação do ensino da história e da cultura afro-brasileira e africana. Espero que na Comissão de Direitos Humanos essa lei seja aprovada e a gente faça justiça às minorias no nosso Brasil inteiro. Deve ser apresentado nesta semana o relatório à medida provisória 708 de 2015, debatida numa comissão especial aqui na Câmara. A proposta, que federaliza trechos das rodovias em 14 estados do país, foi defendida pelo governo do Paraná durante uma audiência pública. A medida provisória reincorpora à competência federal cerca de 10 mil quilômetros de rodovias em 14 estados. Uma proposta que nasceu de negociações entre o governo federal e estados que não conseguiram absorver toda a malha transferida para eles em 2002. São rodovias federais que, num acordo para aumentar o repasse, para cobrir contas que não de natureza rodoviária para os estados, transferiu-se essas rodovias aos governos estaduais que nunca receberam. Nesse imbróglio todo, o DENIT continuou fazendo a manutenção, até chegar a um ponto de que o TCU disse, olha, se é do estado, como é que a União fica investindo recursos públicos federais nessas rodovias? E veio a MP, então, para resolver esse imbróglio. Nós vamos refederalizar cerca de quase 10 mil quilômetros, vão se tornar rodovias federais e transferir para os estados cerca de 4 mil quilômetros. É dividido em cerca de 14 estados da federação. Segundo o representante da Casa Civil da Presidência da República, serão federalizadas rodovias de interesse nacional, que ligam capitais, que têm grande fluxo de veículos e caminhões, e ainda as que fazem parte de fronteiras. Já as rodovias com interesse regional devem ficar com os estados. A situação fiscal dos estados não é das melhores, tá certo? Assim como a situação da União também não é das melhores do ponto de vista fiscal. Então, o objetivo, dentro de uma estratégia de diálogo do governo, é fazer uma repartição desse custo, tá certo? E com isso chegar numa solução de meio termo que seja factível para a União e para os estados envolvidos. Diretora de Planejamento da Secretaria de Infraestrutura e Logística do Paraná, Rejane Caran explicou que, se a medida não for convertida em lei, o DENIT não poderá mais investir nas rodovias e as obras federais nessa malha terão de ser canceladas. Se ela não for convertida em lei no tempo adequado, que é 1º de junho, nós corremos o risco, todos corremos, governo federal e governos estaduais corremos o risco de acabar tendo que assumir rodovias que fragmentam corredores importantíssimos no sistema produtivo nacional. Seria um esforço muito grande do Estado para tentar mantê-las num nível de rodovia federal que elas merecem ter. Daqui a uma semana, no próximo dia 3 de maio, a tocha olímpica começa a percorrer o Brasil. Durante cerca de 90 dias, ela passará por mais de 300 cidades, começando aqui por Brasília. E a rampa do Congresso Nacional será um dos primeiros pontos turísticos do país pelo qual o fogo olímpico vai passar. Em Brasília serão percorridos 15 pontos turísticos, um total de 105 quilômetros, dos quais cerca de 40 nas mãos de 143 condutores. Do Palácio do Planalto ao Congresso Nacional, descendo pela mesma rampa muitas vezes destinada a chefes de Estado. A Catedral e a Praça dos Três Poderes também terão destaque na passagem da tocha pelo centro de Brasília. Já na ponte JK, o condutor da tocha desce para as águas do Lago Paranoá fazendo o rapel.
A partir daí, o percurso é aquático até o pontão do Lago Sul. Outras regiões de Brasília também serão percorridas, como Taguatinga, Asa Sul e Riacho Fundo. Após o treinamento oficial, a expectativa agora é pela chegada deste símbolo olímpico na manhã de terça-feira, 3 de maio. A previsão é que o trajeto da tocha olímpica se inicie às 10h30 da manhã do próximo dia 3, após uma cerimônia no Palácio do Planalto. Vamos voltar ao Salão Verde para as últimas informações ao vivo com Carolina Nogueira. Pois é, Cláudia, a expectativa para a sessão do plenário que começa só mesmo às 2h da tarde, que tem a pauta trancada por 4 medidas provisórias, entre elas a que renegocia dívidas de agricultores e caminhoneiros. A pauta está trancada também por alguns projetos de lei, entre eles o que renegocia as dívidas dos estados e municípios com a União. Tem reunião de líderes marcada para de tarde, que vai definir também como pode ser colocado em votação o projeto que muda a regra para a composição das comissões permanentes da Casa. Esse projeto pode ser votado em sessão extraordinária, independente do trancamento da pauta na sessão ordinária. Cláudia. E para encerrar, as últimas informações ao vivo do Corredor das Comissões com Mariana Pschittig. Cláudia, mais um destaque da tarde aqui no Corredor das Comissões, está marcado para as 14 horas, uma reunião do Conselho de Ética que retoma hoje as audiências públicas com testemunhas no processo contra o presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha. Está prevista a vinda do lobista Fernando Antônio Falcão Soares, conhecido como Fernando Baiano, apontado pela Operação Lava Jato da Polícia Federal como operador de recursos para o PMDB no esquema de propina da Petrobras. A fase de instrução no processo por quebra de decoro parlamentar contra o presidente da Câmara termina no Conselho de Ética no dia 19 de maio. Cláudia. E nesta edição do Câmara com Notícia, você ficou sabendo que senadores elegeram a comissão especial que irá analisar o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. CPI dos crimes cibernéticos tem até sexta-feira para encerrar os trabalhos, mas os deputados ainda não votaram o relatório. E esta edição do Câmara com Notícia está chegando ao fim. Nós podemos voltar a qualquer momento durante a nossa programação com mais informações para você. Hoje é terça-feira, dia 26 de abril. Neste momento em Brasília, 9h38. Para você, um ótimo dia.